Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas, todos aqueles que nos acompanham através da TVA, da rádio digital, das redes sociais. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de suas atribuições e prerrogativas, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. E comunico que o expediente ele encontra-se disponível eletronicamente. E de imediato nós entramos em breves comunicações e temos o primeiro orador inscrito, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Bom dia, senhores. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela nossa TVA, pelas nossas mídias e também aqueles que se encontram aqui presentes no plenário. Senhores, participei de um evento durante essa semana passada que me trouxe bastante alegria, por um lado, e por outro ali me deixou muito preocupado. Um encontro de muita alegria foi a abertura da 4ª edição da colheita do fumo. Os fumicultores eles têm passado a fazer parte do meu dia a dia, tenho cada vez mais me envolvido em suas pautas, porque são 65 mil famílias somente no estado de Santa Catarina que encontram na cultura do fumo uma de suas fontes para a sua subsistência, e me impressionou o número de municípios que têm mais do que 50% ou próximo a 50% na cultura do tabaco, a sua arrecadação. Olha a importância disso. Não só o número de famílias que se dedicam à cultura do fumo, mas o número de municípios que dependem da cultura do fumo para praticamente metade da arrecadação desses municípios aqui no nosso estado de Santa Catarina. Eu tenho algumas imagens desse encontro, foi bastante produtivo. Isso foi no quilômetro 16, lá em Irineópolis. Muito importante, vários e vários fumicultores envolvidos, a presença do prefeito, a presença da Câmara de Vereadores, a presença da FUBRA. Enfim, foi uma reunião muito importante para todos nós. Saí de lá muito contente, muito satisfeito, tive a oportunidade de rever vários amigos lá, e como vocês podem ver aí, algo que eu sempre trabalho, que é de forma não partidária. Converso com todos os prefeitos, todos os vereadores, defendo cada uma dessas suas pautas. Esses são, obrigado, aqueles pequenos produtores que todo mundo, a toda garganta, dizem proteger e zelar pelos seus direitos, fazem discursos inflamados, dizendo aquele agricultorzinho que sofre com a mão calejada, com a nuca queimada pelo sol, nós somos por vocês. E na primeira oportunidade que tem de fazer algo de útil, realmente de útil, que é atender os seus pleitos, não o fazem. No dia 28/2/2023, eu apresentei o meu projeto que dispõe sobre a classificação do tabaco dos agricultores de fumo no âmbito do estado de Santa Catarina, para que o tabaco pudesse ser classificado dentro da propriedade. Por que o tabaco tem que ser classificado dentro do paiol? Porque o produtor, ele coloca toda a sua produção em cima dentro de um caminhão,
descarrega dentro de uma empresa, paga o frete, e lá dentro a empresa faz a classificação como achar melhor. E se ele contestar e falar assim, não, o meu fumo é de melhor qualidade, eu tenho que receber um pouco a mais por isso, ele paga o frete de volta para o seu paiol. Se a classificação, uma vez sendo feita dentro da propriedade, nós abrimos a porta para outros compradores. Ou seja, você dá liberdade para quem vende vender pelo melhor preço. Isso é ser liberal. No conceito mais puro da palavra, você tem o seu produto e vende para quem quiser, e não para um pequeno cartel de empresas. Pois bem, lido no expediente no dia 28/2/2023. Foi para a Comissão de Constituição e Justiça em 14/3. Foi feito um requerimento de diligências no dia 1 do mês 8. Isso depois de 9 reuniões, deputados. 9 reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Adiante disso, no dia 29, foi respondida a diligência. No dia 10/10, um novo pedido de diligenciamento. O prazo para diligência, gente, são de 6 reuniões ordinárias. Para isso, tem um pequeno livrozinho. Aí eu gostaria que a mesa se atentasse para esse livrozinho chamado Regimento. Tá? Esse livrozinho todo mundo recebeu na pastinha quando entrou aqui. Esse aqui é o meu ainda. Prazo de diligenciamento, 6 reuniões. Ou seja, não foi respondido. É dever do presidente colocar em votação. Simples assim. Vamos ler na letra como está escrito lá no regimento. No artigo 142, os pedidos de diligência despachados pela comissão, atendidos ou não, sobrestarão os prazos das comissões por no máximo 6 reuniões ordinárias, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinário. A tramitação ordinária é aquela comum, aquela que não é extraordinária. 6 reuniões. E não foi votado. Eu pensei, como que a gente pode solucionar esse tipo de problema? Talvez, se fosse criado um subsídio que se pagasse o deputado para ele participar da reunião, isso ficaria mais fácil de solucionar esse problema. Daí ele era obrigado a ir na reunião, e alguém teve essa maravilhosa ideia, assim foi o feito. Mesmo sendo uma duplicidade de remuneração, porque você já é pago para estar aqui, ainda se paga mais para ele ir na reunião. Solucionou o problema? Não. Obviamente, quando foi feita essa proposta, pelos motivos mais óbvios do mundo, votei o contrário. Por já acreditar que não solucionaria o problema. Vou partir com mais uma sugestão para a mesa. Quem sabe se criasse um prêmio indenizatório por projeto aprovado, e ainda coloco à disposição os meus recursos de gabinete para poder pagar, para que eu não possa ir em mais reuniões do agricultor que sofre com a mão calejada, que acorda cedo, que nós amamos, que nós protegemos. Katsu, que é isso? Que resposta que eu dou para as pessoas? E quando eu vejo projetos apresentados em data posterior à minha, mas daí é que trazem benefícios a servidor, esse é em caráter de urgência. Vamos montar uma comissão tripla, mista, quádrupla, onde nós temos prioridade. Aí se aprova numa velocidade espantosa para solucionar o problema daquele que está lá no campo,
que quando o deputado que vai lá 16 quilômetros em estrada de terra, por isso que se chama quilômetro 16, para participar de uma reunião, e eles perguntam, mas por que não se vota? Que justificativa que eu vou dar? Sendo que já recebe para estar lá na comissão. Como eu disse, numa duplicidade de remuneração, pois já é pago para fazer isso. Então, minha próxima proposta agora, vou pedir o voto de vocês aqui, é que se a gente consiga tirar da verba de gabinete do deputado, que a gente pague também pelo projeto aprovado. Eu tenho uma carreira de projetos meus, não são muitos, são uma meia dúzia, que não prosperam, que caducaram na legislatura passada, mesmo estando com todas as diligências feitas prontas, estava lá. É só me pedir que eu entrego. Passaram 2 anos, 3 anos, 4 anos sentado em cima de um projeto. Eu não vou mais passar pano. A culpa não é minha, produtores de fumo. A culpa é da mesa, do presidente, do parlamento, que não se atenta ao regimento, que tem datas para isso. A culpa não é minha. Apresentei o projeto com a maior boa vontade do mundo, acreditando constitucional. Não gera ônus para o Estado, muito pelo contrário, aumenta-se a arrecadação do Estado, porque mais empresas vão vir procurar o nosso produtor para comprar aqui em Santa Catarina, nesse momento que nós estamos atrás de arrecadação. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Que nós estamos aí buscando arrecadação, que os municípios estão sofrendo por falta de dinheiro, nós precisamos que entre dinheiro no cofre, e não projetos que poderiam acelerar a vida do produtor, do empreendedor, do empresário, simplesmente não prosperam, porque foram apresentados por um deputado de direita. Triste a realidade. Me provem ao contrário e traz a plenário. Se é contra, vem aqui e vota contra no plenário. Debate comigo. Mas simplesmente não me impeça de fazer o meu trabalho. Não me impeçam de fazer o meu trabalho. Eu avisei que nós teríamos essa conversa aqui há 3 meses atrás. Ninguém se atentou. Está lá gravado. Pode buscar a gravação da minha fala no plenário. Eu avisei que voltaria aqui e falaria sobre isso. Eu quero ver os meus projetos prosperando. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, nós estamos acompanhando aqui esta sessão, diversos vereadores e vereadoras. Queria, em nome da vereadora Ingrid, de Concórdia, que está aqui, em nome também do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ferri, o vereador Reitel, que está aqui, os assessores da Câmara de Vereadores, também em nome do Jaime, também o vereador Adriano, de Paraíso, que está aqui. Em nome desses vereadores e vereadoras, saudar também os demais vereadores e vereadoras, não disponho do nome de todos aqui, mas sinto-se bem-vindos aqui na Casa Legislativa Estadual. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta, a todos os vereadores e vereadoras, boas-vindas a esta casa. Na sequência, em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, padre Pedro Baldiceira, nobres deputados, amigos da rede social, da TVO, uma tarde chuvosa aqui em Florianópolis, infelizmente as chuvas perduram em Santa Catarina, depois de tantos problemas, depois de tantas perdas, e infelizmente as notícias de momento são essas, mas nós, os catarinenses, temos mais essa batalha para enfrentarmos e iremos enfrentar, sem sombra nenhuma, para sairmos lá na frente ainda mais fortes, como é a nossa tradição, como é a nossa história. Senhor presidente, padre Pedro,
eu algumas vezes subi nessa tribuna preocupado com Santa Catarina e cobrando do Congresso Nacional, mais especificamente do Senado Federal, que medidas fossem tomadas para que nós tivéssemos segurança jurídica no Brasil, deputado Lucas Neves, nos parlamentos, para que projetos de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária, projetos de alteração legislativa, fossem respeitadas ou respeitados pelo Judiciário, deputado Antídio Lunelli. Porque nós temos visto, ao longo dos últimos meses e anos no Brasil, isso não é de agora, diga-se de passagem, infelizmente, e isso não é em Santa Catarina, porque em Santa Catarina nós temos um judiciário exemplar, mas a nível federal, uma interferência muito grande no sistema legislativo do qual eu faço parte. E eu não acreditava que a atual mesa diretora do Senado Federal tomasse providências, não contra ninguém, mas a favor dos poderes no Brasil, para se regulamentar as medidas monocráticas. Eu não acreditava que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fosse fazer isso, e eu critiquei aqui nessa Assembleia, aqui nesse plenário, e mordi a língua. Graças a Deus, porque o presidente do Senado, numa medida corajosa, junto com seus pares, de todos os partidos, resolveram botar o dedo na ferida para regulamentar, para trazer paz jurídica, para distensionar o Brasil, para que nós, integrantes do Poder Legislativo Nacional, Mário Mota, tenhamos as nossas decisões respeitadas, porque nós somos um poder como qualquer outro, aliás, o mais importante dos poderes, porque nós representamos, Padre Pedro, a totalidade dos eleitores, a totalidade. Todos os eleitores estão representados nas câmaras legislativas, municipais, estaduais e federais. E o Senado Federal, com coragem, aprovou uma PEC. E o senador Rodrigo Pacheco já anunciou que em 2024 tomará outras providências, como de um mandato para integrantes do Supremo Tribunal Federal, que na opinião desse parlamentar também é necessário. Isso não é medida contra ninguém, isso não é perseguição, isso não é apontar o dedo, isso é só regulamentar, é fazer o papel do legislativo, que é cobrado pela sociedade para fazer esse tipo de coisa. Agora, algumas declarações que foram dadas, deputado Lunelli, desculpe, na imprensa, e por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, não pegou bem. Eu postei meia dúzia de debatedores num programa nacional, debatendo de algo muito estranho, muito estranho. Um jornalista trocando mensagem, ao mesmo tempo que entrevista um ministro de Estado, olha que eu sou oposição, hein? Botando críticas, coisas que não têm nem pé nem cabeça. E depois veio uma entrevista, que eu vou passar aqui um trechinho, deve estar ali, só um pouquinho, que não combina com o Estado democrático de direito. Nós não somos uma república de bananas.
E é dever nosso aqui do parlamento e de todos os parlamentos nós debatermos o assunto. Porque isso é coisa séria. É um assunto que tem que ser debatido. Debatido. Porque não existe aqui o nós contra eles, eles contra nós. O Brasil está funcionando. As instituições, nós queremos crer que funcionam. E a declaração de que o atual presidente da República deve o seu mandato por ação disso ou daquilo, não é legal. Não é legal. Se puder passar o trecho da entrevista. Envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, ou o Supremo mais acertou do que errou? Senhores deputados e população de Santa Catarina, cada um tire a sua conclusão. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, na sequência, escrito em breves comunicações, deputado doutor Vicente Caro Preso, numa troca com este parlamentar, fará uso da palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado por inverter a ordem das falas. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes, aos que nos ouvem, aos que estão presentes aqui também no plenário. Venho aqui para fazer um misto de agradecimento e algumas ressalvas a respeito das rodovias que cruzam a região em que eu represento e que venho solicitando esforços do governo sensu lato, governo de Santa Catarina, sem ouvir e sem identificar quem é o mandatário da época. Pois bem, nos últimos anos nós conseguimos avanços importantes para a nossa região. Nós começamos algumas rodovias importantes, estruturantes. A BR-280, o trecho estadualizado desde 2014, finalmente, em novembro de 2019, iniciou. Foi feita a primeira parte, um valor apreciável de quase 120 milhões, com as obras marginais, com as vias marginais e um grande viaduto. Essa obra, que custará pelo menos mais 68 milhões de reais, ela necessita o término de 3 grandes obras de arte, como se fala, são viadutos, são duplicação de pontes, para que isso esteja pronto e entregue à comunidade. Ficou uma obra ideal? Não, mas bem perto disso. Acho que nós estamos evoluindo. Nós agradecemos tanto ao governo anterior como esse, que tem dado continuidade a pedido da bancada do Norte, a pedido da insistência minha e do deputado Antílio Luné. Coisa sucede. Que tem sido uma força toda especial em nosso mandato, ou em nossos mandatos, meu e do Antídio, na defesa dos interesses ali da região. Pois bem, a 280 vai bem. Com alguma coisa, com algum atraso que teve, principalmente na ponte que liga Jaraguá a Guaramirim, mas a coisa está indo bem, não podemos reclamar. SC-108 entre Guaramirim e Massaranduba. Ontem nós tivemos uma importante reunião onde foi explicado pelo superintendente do DENIT todos os progressos que estão acontecendo, não apenas na parte federal da 280, que vai da estrada de Corupá, entre Jaraguá e Corupá, até o Porto São Francisco. Também boas notícias.
finalmente acordaram para Santa Catarina em alguns trechos rodoviários federais, principalmente a 470, que tem uma boa previsão de injeção de ânimo, de recursos, na BR-280, na 163, na 285, na 282, enfim, são notícias alvissareiras, né, pela injeção de muitos milhões de reais, diferente de alguns mandatos anteriores, onde que isso não vinha com essa força. Daí, nós temos uma previsão boa. Eu coloquei em determinado momento de que, embora as coisas estejam evoluindo bem, nós temos que ter um olhar todo especial da União a respeito da BR-101. Para nós que vivemos no norte do estado, para vir para cá, eu tenho um horário especial para vir. 10 da noite de segunda-feira. Ali eu sei que são 2h30, tranquilo. Qualquer outro horário, praticamente, são 3h30, ou às vezes 4, 4h30, dependendo da hora que se sai, e quase que invariavelmente é um caminhão que capota, é um acidente grave, e geralmente, para complicar, é no meio da ponte sobre o Itajaí. Então, tranca tudo, não tem pra onde correr, e realmente a BR-101 tem que ser vista com urgência pelo governo federal para a gente tirar esse gargalo. Gargalo assim, que no topo das férias, teve turista que pegou e foi embora. Ficaram 6, 8 horas na fila, quando passa o Paraná, entra em Santa Catarina e tchau, não chega. Os caras já perderam um dia, mais um dia para descansar da raiva, né? E isso atrasa o desenvolvimento e prejudica todo o dia a dia de pessoas que não vêm apenas para turismo, mas que trabalham ali e que precisam daquilo para fazer todos os seus trabalhos. E a SC 108, portanto, que liga, são 15 quilômetros. O governo decidiu, na semana passada, quem falou foi o Ricardo Grando, secretário adjunto, e ele falou que os primeiros quilômetros de uma rodovia que ia ser totalmente duplicada entre Guaramirim e Massaranduba, será duplicada apenas nos 3 primeiros quilômetros, e o resto será revitalizado. Um dos trechos mais utilizados da malha rodoviária estadual, com problemas terríveis, graças a Deus, em que pese as intempéries, as chuvas, não tem tido mais tanta frequência de acidentes, mas a história é ruim e as coisas continuam acontecendo, embora com menor frequência, e para nós isso é algo muito importante que aconteça, que o governo... Nós temos uma encrenca grande nessa obra, porque, assim, dia 14 de dezembro, o ex-governador deu a ordem de serviço da SC 108, 238 milhões. Toca-lhe pau, faz a obra. Menos de 24 horas, a empresa que ganhou a ordem de serviço foi entrado com uma liminar e pararam a obra. E nada mais aconteceu na SC 108, e a pendenga judicial está no Tribunal de Justiça aí, foi julgado apenas e tão somente a liminar, que caiu, mas nós estamos no mérito para avaliar e definir essa questão. Nós pedimos um esforço muito grande da PGE, já tivemos alguns contatos no próprio Tribunal de Justiça para que isso ocorra com brevidade, seja qual for a empresa que ganhar, mas nós precisamos do início dessa construção. E do jeito que está definido, não deixa de ser ruim, embora o Estado vá perder muito, porque poderia ali ser o início de uma paralela à BR-101, já que estamos falando de uma 101 já, né, com problemas, com gargalos em todos os cantos. Então, nós esperamos que o governo estadual ele ajude a resolver essa situação que, para nós, é muito ruim. SC 414, entre a Vila Itopava e Luiz Alves. A obra indo devagar, mas a obra continuando, principalmente nos pontos de gargalo. Nós temos a agradecer muito ao governo do Estado que continuou, assim como a SC 110,
obra de 34 milhões entre Jaraguá e Pomerode, que está sendo totalmente revitalizado. Obra boa, obra limpa, obra continuando e, quem sabe, até o final do ano que vem a gente tenha, inclusive, a parte da Serra de Pomerode resolvida. Então, são muito mais agradecimentos do que reclamações, mas é lógico, como representante, nós viemos aqui para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, seja dado um interesse maior a essa S68. Finalmente, eu quero agradecer à Defesa Civil do Estado, pois foi concluída uma outra obra importante que foi solicitada também pelo gabinete, por esse deputado, mas com ajuda importante de forças políticas, a conclusão do talude no quilômetro 35,5 na descida do Morro Guaramirim, no sentido do bairro Rio Branco. Finalmente, aquele morro que só cai, está aí. Muitas coisas já construídas, né? Não é essa obra, saiu uma outra obra, mas nós esperamos, sim, que as coisas possam acontecer e que a gente saia feliz cada vez mais pelo estado das rodovias. Afinal, Santa Catarina não merece o estado que está a sua malha rodoviária, tanto em que pese a federal como a estadual. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Na sequência, este deputado está inscrito para fazer também a sua manifestação e gostaria de aproveitar o momento para trazer presente a este Parlamento uma audiência pública que aconteceu no último dia 21, agora de novembro, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde se debateu, se discutiu o mel falso, a comercialização do mel falso no estado de Santa Catarina, que tem trazido grandes preocupações e, além das preocupações, tem trazido enormes prejuízos para os apicultores, meliponicultores e, além desses prejuízos e preocupações, tem trazido também problemas relacionados à saúde pública, porque você não sabe quais são os ingredientes que são utilizados nessa falsificação do mel. Porque, de um lado, nós temos a falsificação dos rótulos, onde se clona rótulos, onde se troca CNPJ, prejudicando e, ao mesmo tempo, também, além de prejudicar, se coloca numa situação difícil o verdadeiro proprietário daquela indústria e daquele mel. Portanto, chamamos a audiência e se fizeram presente vários órgãos do Estado, a nível nacional, para que coletivamente se crie uma ferramenta, estratégia para coibir esta forma de atuar de algumas figuras no Estado, comprometendo toda a produção de mel, que não é pouca no nosso Estado. Santa Catarina se destaca na produção do mel. Nós somos um dos estados que mais produz mel e que é exportada a grande parte dessa produção. Nós temos em torno, hoje, de 9.000 famílias que têm a relação direta com a aquicultura. E temos em torno de 8.000 famílias que trabalham com a meliponicultura. Portanto, no Estado, nós temos em torno de 17.000 famílias que, de uma forma ou de outra, têm renda
vivem, sobrevivem, ou têm como agregação de valor na sua renda a apicultura e a meliponicultura. Estiveram presentes nessa atividade a IPAGRE, a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, estiveram presentes apicultores, técnicos, pesquisadores, a vigilância estadual de alguns municípios, a Polícia Civil, o Ministério Público de Santa Catarina, na pessoa do seu Leonardo Casonati Marcinco, que, aliás, ele se colocou como sendo o grande coordenador dessa atividade do enfrentamento à falsificação do mel, junto com os demais órgãos, e se tomou, então, de imediato, a formação deste grupo para coibir imediatamente essa falsificação e responsabilizar aqueles que o falsificam. E, nesse sentido, também, vários desse mel falsificado passará por análises laboratoriais, exatamente para identificar o que ele tem, o que não tem, qual é a sua composição, e, em cima disto, a gente penalizar aqueles que o fazem, na tentativa de tirar vantagens e prejudicar a grande maioria da cadeia produtiva do mel, seja ele a apicultura ou a meliponicultura. Um outro é a preparação de um protocolo de denúncias de mel falso. Então, se eu sei de alguém que está produzindo ou que está comercializando o mel falso, que denuncie. Por isso se cria esse protocolo para que se possa possibilitar esta denúncia e se responsabilize, de fato, aqueles que o falsificam. Criação de campanhas de conscientização. Nesse sentido, a FAASC, junto com a IPAGRE, sai à frente, fazendo um editorial exatamente para dar publicidade a essas questões todas, e realçando a importância da gente fazer a defesa do mel verdadeiro, campanhas de conscientização e a qualificação também técnica, apoio técnico, e para que a gente possa regulamentar essa produção toda. Então, uma audiência pública altamente positiva e propositiva, aonde a gente conseguiu, nesse sentido, organizar um grupo e que esse grupo dará continuidade ao trabalho. E nós, da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, estaremos acompanhando esse trabalho todo daqui do Parlamento. O segundo assunto que eu queria trazer é sobre a última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o salário vitalício, as aposentadorias vitalícias do Estado de Santa Catarina. Quero dizer de que, para mim, não foi surpresa nenhuma do Superior Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. Nós trabalhamos aqui de 11 para 12 anos o projeto de emenda constitucional. Não foi só 6 meses, 1 ano. Nós ficamos debatendo nesta casa de 11 para 12 anos a emenda à Constituição para revogar o artigo que garantia o pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. E conseguimos, através de uma votação nesse plenário, derrubar de uma vez por todas o pagamento dessa vergonhosa aposentadoria dos ex-governadores. Inaceitável, inaceitável a forma e a maneira como isso acontecia. Se o governador tivesse sido governador, mesmo que fosse um dia, o governador do estado de Santa Catarina passaria a receber a aposentadoria vitalícia.
Se ele fosse governador por 6 meses, da mesma forma. Se fosse por 30 dias, do mesmo jeito. Se fosse por 4 anos, também ele sairia com a aposentadoria igual ao que ganha um desembargador de Estado. Nós acabamos com isto. Em 2017. A partir de lá, nenhum governador passou a receber. No caso, nós temos um ex-governador que não recebe, que é o ex-governador Carlos Moisés. A decisão do Supremo não traz nenhuma novidade, porque Santa Catarina fez o dever de casa, saiu à frente, deu exemplo para outros estados da federação, porque infelizmente nós temos estados que ainda continuam com o pagamento do subsídio vitalício. Agora, o meu entendimento é que garantir o pagamento da aposentadoria dos ex-governadores antes disto, para mim não é direito, é privilégio. Se era inconstitucional o pagamento, não deveriam continuar a receber. Essa é a minha interpretação. Não deveriam continuar a receber. Tanto o ex-governador Carlos Moisés como o atual governador Jorginho Melo, para mim, estão equivocados na continuidade desse pagamento. Para mim, é improbidade administrativa. Por quê? Porque não tem nada que garanta o pagamento. Baseado no que se continua a pagar? Se o artigo era inconstitucional, feria a Constituição, isto não é direito, é privilégio. E, portanto, privilégio, nós temos que meter a tesoura. Tem que ser cortado. Então, acho que, nesse sentido, para mim, não teve novidade nenhuma, apenas faço essa restrição. O Supremo Tribunal Federal devia ter saído na frente e ter dito não a todos os ex-governadores, porque o artigo ao qual se baseava o pagamento, ele é reconhecido como inconstitucional. Nós estamos estudando para entrarmos com uma ação para pedir o fim deste pagamento a partir de Santa Catarina. Quem sabe nós estamos saindo à frente mais uma vez, debatendo e discutindo nos tribunais para que cesse de uma vez para todos este pagamento. Assim nós esperamos, porque um trabalhador normal trabalha 60 anos para se aposentar por 1 salário, por 2 salários, 3 salários, mas contribuiu e trabalhou a vida toda. O ex-governador, pelo contrário, são apenas o quê? Apenas um ano, um dia, 1 mês, 6 meses ou 8 meses, e continua o pagamento. E sai com esse privilégio hoje de R$37 mil. São em torno de 3 milhões de reais pagos em aposentadorias. Dando continuidade às nossas manifestações, são 15 horas, portanto é o horário destinado aos partidos políticos, e passamos agora, então, de imediato, a palavra para o PSOL. Deputado Marquito, Vossa Excelência, que fará uso da palavra pelo PSOL, tem o tempo de até 3 minutos. Quero desejar uma boa tarde a todos e todas, meus colegas deputados e deputadas, também a quem nos acompanha aqui das instalações da Assembleia Legislativa, quem nos acompanha de casa. Eu queria aproveitar esse tempo aqui de partido para fazer um relato aqui para todos e todas sobre o lançamento da frente do Fórum Parlamentar por Justiça do Bem Viver, que realizamos aqui nessa Assembleia Legislativa, que contou com a presença da ministra Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, a ministra hoje que é indígena dentro de um ministério para atuação com essa população. É um fato histórico, é um ministério onde as secretarias também são compostas pelas populações indígenas, são compostas por pessoas que vêm das suas diferentes etnias, num país onde nós temos uma diversidade enorme de etnias, de línguas, de modos de vida, e que temos o prazer de hoje
ter um ministério que contemple a garantia dessas populações. E a Assembleia Legislativa, através de um requerimento que eu propus, alcançamos as 10 assinaturas necessárias para a proposição do Fórum Parlamentar e foi instalado na semana passada esse Fórum Parlamentar com a presença da ministra, com a presença de representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da CESAI, com representantes da FUNAI, com representantes também de entidades representativas como a Arpinsul. E, especialmente, esse Fórum Parlamentar por Justiça do Bem Viver, Tecoaporã, que o bem viver é o modo de vida previsto dentro dessas comunidades e populações, onde nós temos aqui no nosso litoral a presença massiva da etnia Mbiá-Guarani, e que também nós temos ali no Vale do Itajaí a presença de aproximadamente 4.000 indígenas Laclanochoclen, ali na região do Alto e Médio Vale do Itajaí. E nós temos também a população Caingangue, que fica mais no oeste catarinense. Essas são as 3 populações principais do nosso estado e que apresentam para a nossa população a importância dessas populações. Eu quero dizer de que isso é uma ação que é valorizada pelo governo federal, de valorizar nossas comunidades tradicionais indígenas, que tenho certeza absoluta que a Assembleia Legislativa acerta na construção e na criação do fórum e no lançamento do fórum, e principalmente as populações indígenas, seu modo de viver, chamado Tecoaporã, nos dão horizontes de como a civilização ou a sociedade pode prosperar no atual cenário que a gente vive. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Barquito. O próximo horário pertence ao PL. Consulto a bancada do PL, deputado Massoco, alguém fará uso da palavra. Deputado Márcios Machado. Deputado Márcios Machado, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. É um latifúndio. Obrigado, presidente. Não é um tempo, é um latifúndio, 16 minutos. Quero cumprimentar os nobres deputados, dizer, presidente, que o governador Jorginho Melo, ele, naquele projeto que hoje já é realidade em Santa Catarina, das escolas mais seguras, é algo realmente que me chama a atenção, deputado Massoco, a cada escola que eu vou, deputado Lunelli, porque aquele que está cuidando hoje das escolas, que é o CETISP, que é o policial aposentado, ele já é vô. Então já tem aquela barda, já conversa com os alunos. Eu tive a honra de ir numa escola em Lages, e quando eu citei o nome do Rocha, que é o policial, deputado Zilli, a criançada entrou, ficaram felizes, aplaudindo, Rocha, Rocha. E ele falou o seguinte, aqui já não tem mais nenhum tipo de briga aqui na frente, as crianças estão respeitando. Então, é um projeto da cidade, das escolas mais seguras, que a gente realmente criou uma harmonia nas escolas. Claro que saindo para algumas quadras pode ter alguma confusão, mas ali não, então eles estão respeitando, estão criando esse laço de amizade com o policial. Isso é muito importante, porque quando nós éramos pequenos, às vezes as pessoas falavam o seguinte, cuidado que o policial vai te pegar. Não, por que o policial vai me pegar? Se o policial é para proteger a vida, proteger o patrimônio. Então, uma baita sacada, parabéns ao governador Jorginho Melo pela escola mais segura. Nós temos uma problemática, que é a questão do abuso sexual que algumas crianças estão sofrendo. E aí, nessa conversa com um policial, ele me disse o seguinte, Márcios, nós precisamos de mais psicólogos, para que eles possam estar intervindo, direcionando, conversando, seja indo para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público. Então, é um desenrolamento que acontece, porque a criança pegou respeito, pegou segurança com o policial, e o policial está recebendo muitas informações. Então, nós precisamos ter essa rede. E eu conversei com eles, com esse policial, dizendo que lá na CRE, nas coordenadorias, tem uma equipe multidisciplinar que cuida desse setor. Então, para poder avisar o diretor, para poder fazer a intervenção, que é muito importante.
para que a gente possa trazer a segurança para as crianças. Um outro tema, presidente, que chamou muita atenção da Serra Catarinense foi a paralisação das obras da SC 370, que liga Urubici, Rio Rufino e vice-versa. Essa obra é importante, que a empresa junta um documento para a Secretaria de Estado da Infraestrutura, dizendo que suspende as obras, porque precisa que a Celesc retire alguns postes. Então, nós precisamos, clamamos que a Celesc tenha agilidade, porque é uma obra estruturante. Então, temos um passo, que é tirar os postes. Outros têm umas questões de licença ambiental. E, olha só que interessante, em Urubici tem vários sítios arqueológicos, e encontraram onde tiram as pedras uma possibilidade de um sítio arqueológico. Então, o grau 1, que deveria ter apenas alguém para cuidar desse setor, alguém que entenda um arqueológico, algum que entenda esse setor aí, uma pessoa que trabalha com arqueologia, arqueólogo, obrigado. O que acontece? No nível 2, precisa 1 por máquina. Então, são 5 máquinas, 5 arqueólogos. Então, a empresa pediu para suspender, para que eles analisem de fato se aquele local é um sítio arqueológico. Então, suspendem as obras. E o pessoal não entende. Poxa vida, o governo está prejudicando a gente. O governo não quer mais a obra. Não, o governador Jorginho Melo quer a obra. A Secretaria de Infraestrutura quer a obra. Só que tem esses traves. Tem essas coisas que saem do nosso controle. Então, o que travou, de fato, é a questão do local onde tiram as pedras. As pedras, tem um sítio arqueológico, então precisa fazer um estudo, ter essa autorização. Se não for ali, encontre outro lugar. Encontre outro lugar para que possa reiniciar as obras. Encerra o contrato em fevereiro, vai ter que aditar o contrato para que a gente possa ter essa obra importante. Outra questão que, com as chuvas, e a gente não tem esse controle, tem uma barreira que sempre está desmoronando na SC 110, no quilômetro 380, que liga Urubici a São Joaquim. Então, os vereadores de Urubici entraram em contato, vieram no gabinete, explicando a situação, e aí eu já, conversando com o coordenador da infraestrutura da região serrana, o Ricardo Costa, eles estão trabalhando muito forte para ter um desvio. Só que precisa de algumas autorizações, porque Urubici é um local de muitos sítios arqueológicos. Então tem que ter essa estrutura, eles não conseguem fazer por cima, porque pode ter um risco, algum carro deslizar de lá. Então a gente precisa ter esses cuidados também. Não é uma questão de falta de vontade política, mas é algo que extrapola. Quem é que vai segurar as chuvas? Quem é que vai segurar toda essa estrutura que está acontecendo? Otacílio Costa, uma parte da cidade está abaixo d'água. Está abaixo d'água. E eu destinei agora um recurso para o próximo ano para desassoreamento do Rio Desquite. Desassoreamento. Então, a hora que vier e vai vir uma estiagem muito forte, é a hora de pegar o maquinário e adentrar nos rios, nos córregos, aonde tem autorização já, para quê? Para que possa fazer esse desassoreamento, porque hoje a caixa está assim. Então, se você faz a caixa do rio com uma largura melhor, em U, aí estrutura melhor a vazão da água. Então, nós temos que atuar de uma forma muito consciente. Tem um projeto de minha autoria que multa aquele que joga lixo no chão. Poxa vida, mas um projeto tão simples, mas de um impacto, de uma grandeza gigantesca, porque você vai para um país de primeiro mundo, é de você colocar um lixo no chão, você vai ser multado. Por que aqui, deputado Zilli, nós não podemos avançar, entrar num outro nível de desenvolvimento, para que a gente possa ter um lugar melhor? Agora o cidadão pega uma latinha, que dura 300 anos, joga no chão, vai para onde? Para algum lugar ela vai para um bueiro, tranca o bueiro, aí não tem invasão d'água, aqueles alagamentos. Quem é que perde? A sociedade perde. E aí me pedem para fazer uma emenda no projeto, que aquele que tiver uma criança do lado e jogar lixo no chão tem que se ampliar a multa tem que ser qualificada, porque ele está ensinando aquela criança.
que é interessante, até os 7 anos, o cidadão, a criança é uma esponja, ela absorve tudo, todas as informações que tem na casa. Dos 7 aos 14, ela modela, não é o que o pai fala, mas é o que o pai faz. Se o pai fala que não é para usar uma droga e ele fuma na frente da criança, ele bebe na frente da criança, aquela droga lista, ele também vai querer beber. Porque ele tem como referência o pai. Então, são questões como essa que devem ser trabalhadas. É um projeto que está em tramitação, projeto que vai ser votado e que dê certo, que nós tenhamos multa para quem jogar lixo. Ah, mas a multa, sim, se você não joga lixo no chão, você não vai ser multado. E está tudo certo. Pega um papelzinho de bala, coloca no bolso. Custa colocar no bolso? Custa colocar dentro do carro, o lixo dentro do carro? Ah, mas vai ficar sujo o meu carro, é melhor ficar sujo o teu carro do que tu sujar o meio ambiente. Então, são ações como essa que nós precisamos estar analisando, pensando, indo para frente, criando essas estruturas. E voltando na questão do governo do Estado, presidente, nós estamos ansiosos que tramite de forma muito rápida o projeto de recuperação fiscal. Eu escutei algumas críticas do projeto de recuperação fiscal das empresas que deixaram de pagar o ICMS, não porque elas fizeram por dolo, no sentido negativo da palavra, não porque a empresa deixou de pagar, porque ela queria lesar o Estado, não, porque numa crise econômica ela vai deixar de pagar o imposto para poder pagar o funcionário, poder pagar a logística de transporte, o fornecedor, e ela deixa de pagar o Estado. Só que o Estado tem multa, tem juro, triplica o que ele está devendo. Então, nós precisamos sim que o Estado, depois da autorização do CONFAS, que é um conselho de todas as secretarias de Estado da Fazenda do Brasil, que autorizou os estados a fazerem. Então, nós vamos ter esse refis, que não é um refis, é um plano de recuperação fiscal para as empresas, para quem está devendo, para que possa respirar e continuar a sua jornada. Então, é muito importante esse projeto de lei que está em tramitação e que a gente consiga aprovar o mais rápido possível. Deputado Massoco, quer utilizar da palavra? Não? Então, presidente, eu fico obrigado, essa é a minha contribuição. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Ninguém a se manifestar, então nós vamos dando continuidade. Nós temos o Bloco União, PSD e PTB. Deputado delegado Egídio, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do bloco, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Uma ótima tarde a todos, colegas deputados, deputadas, visitantes, também que nos acompanha de forma online. Boa tarde. Hoje eu gostaria de pedir licença e falar um pouquinho como delegado de polícia. Delegado de polícia que desde criança sonhou em me tornar um policial civil, em coordenar investigações e ser o chefe de uma polícia efetiva. E para isso eu lutei bastante. Busquei resultados, trabalhei em 2 lugares para fazer a faculdade e no final consegui o ingresso tão sonhado na carreira de delegado de polícia. Mas ninguém lá na faculdade, ou qualquer cursinho que eu não tive nem condições de fazer, dizia como seria a profissão no dia a dia. Ser policial, sair todos os dias de manhã, sem saber se vai voltar, é colocar sua própria vida em risco, é devolver um filho sequestrado para o pai, pensando, podia ser meu próprio filho, ia perguntar, e se eu não tivesse conseguido? Graças a Deus eu nunca perdi ninguém em combate, mas quantos se foram para proteger o outro? Também tem isso. A gente vai para a rua para prender, a justiça solta. E solta porque mudaram o entendimento.
e agora aquela prova é considerada ilegal, gerando uma insegurança jurídica tremenda que só faz mal ao cidadão de bem. E a gente se pergunta, será que vale a pena? Vale a pena lutar contra o sistema corrupto, que na maioria das vezes beneficia só o bandido? Um sistema que reforça que esse criminoso é que tem direitos. Seus direitos devem ser preservados. E o policial responde na corregedoria. O policial paga do próprio bolso o seu advogado. E o preso tem direito à defensoria pública. Senhoras e senhores, isso tudo eu falei, essa pequena introdução, senhor presidente, para dizer que no último dia 24, o presidente Lula vetou artigos da Lei Orgânica da Polícia Civil. 30 anos batalhamos para que essa lei fosse aprovada no Congresso Nacional. Deputado Antídio, associações, sindicatos de policiais civis de todos os estados da federação e os nacionais percorreram os corredores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, buscando apoio durante 30 anos e conseguimos a aprovação neste mês de novembro dessa lei tão importante, que prevê alguns direitos básicos para os policiais civis. Direitos como regras de previdência, licença classista remunerada, direito a indenizações inerentes à atividade policial civil, como insalubridade, periculosidade, até direitos básicos dos policiais aposentados foram vetados, deixando-os marginalizados e com insegurança funcional, como se não tivessem mínima dignidade existencial, mesmo após décadas de serviço prestado à sociedade. Há ainda veto ao trecho que concedia auxílio-saúde de caráter indenizatório, ajuda de custo em caso de troca de município e a carga horária mensal não superior a 40 horas semanais, garantindo direitos remuneratórios, indenizatórios e as horas extras. Isso tudo foi vetado. Mas sabem por que isso foi vetado? Qual foi a justificativa do presidente da República para vetar direitos que foram durante 30 anos discutidos pelo Congresso Nacional? O presidente disse que nenhuma lei poderia criar um encargo financeiro para um outro ente federado sem a previsão orçamentária. Essa foi a justificativa. Mas, enquanto isso, o mesmo presidente Lula, continua demonstrando sua preferência por seus asseclas e colocando seu plano de domínio de todos os poderes em ação, indicando os amigos mais íntimos para ministro do STF. Um desses indicados, o ministro da Justiça, tem livre acesso a comunidades dominadas pelo tráfico, dominadas por organizações criminosas. O CORE da Polícia Civil não sobe aquele morro sem ter o caveirão. O BOPE também não sobe. O ministro da Justiça, ele pega um carro com 2 seguranças no máximo e entra na comunidade. O mesmo Ministério da Justiça que recebe a esposa de um líder do Comando Vermelho para reuniões. A portas fechadas, sabe-se lá o que foi planejado lá dentro. Então, de janeiro até julho, esse presidente Lula, que diz que não tem recurso para bancar, para garantir os direitos dos policiais civis, já gastou 8 milhões de reais em um cartão de crédito, 1 bilhão de reais em viagens internacionais. Mas na hora de ver o orçamento da polícia, espera aí, não tem dinheiro. Segurança pública nunca vai ser prioridade para eles. Realmente é uma piada. Minha fala é de repúdio, mas eu não me decepciono, porque eu jamais esperei algo bom vindo dessa turma. E mesmo com tudo isso, mesmo parecendo que o mundo é mais errado do que certo, mais injusto do que justo, a nossa polícia vai continuar na rua. Deputado Lucas, no que depender de mim, e tenho segurança de Vossa Excelência e de todos os deputados e deputadas desta casa,
Santa Catarina e as forças de segurança vão receber cada vez mais investimento do Estado para proteger o cidadão de bem. Porque aqui em Santa Catarina, eu já disse várias vezes e repito, aqui em Santa Catarina bandido não se cria, aqui nós temos ordem e progresso. E nós vamos compensar o descaso que recebemos do Palácio da Alvorada, tenho certeza. O nosso governador Jorginho Melo tem a sensibilidade necessária para reconhecer esses direitos, para reconhecer os trabalhos dos policiais civis e nos conceder esses direitos alcançados com muito suor ao longo de décadas, inclusive com a tão sonhada aposentadoria digna, com paridade e integralidade remuneratórias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado delegado Egídio. Na sequência, o horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Não havendo ninguém a se manifestar. Senhor presidente, Pela ordem, deputado. Nosso bloco já falou? Quem sabe eu posso até falar pelo bloco. Bloco de Vossa Excelência. União, PSD. Já foi. Então, pela ordem. Apenas, senhor presidente, quero registrar hoje, com muita honra, a presença do embaixador do Chipre, que está aqui conosco, doutor Facílios Filipou, que nos traz aqui muitas novas para o Estado. Estivemos com ele agora na presidência também, e para construir, junto com o nosso Estado, essa parceria que já existe em nosso Estado com outros países, como Itália, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, mas também para construirmos aqui com o nosso Estado, não só na área do turismo, mas na área de tecnologia, business, negócios. Então, com muita honra que registro a presença do querido embaixador do Chipre aqui, acompanhando o nosso plenário. Feito o registro, deputado, sejam bem-vindos a este Parlamento. Na sequência, o horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Novo. Com a palavra, deputado Lucas Neves, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 7 minutos. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Cumprimentar os estudantes aqui também, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Eu quero fazer um registro aqui a respeito do nosso seminário de turismo, realizado na quinta-feira lá em Lages. Pela primeira vez, nós tivemos um seminário de turismo realizado por esta casa, na nossa região serrana, com foco no turismo regional. Foi um seminário muito produtivo, com um público altamente qualificado, secretários municipais, gestores de turismo, e eu quero agradecer a Amures, Conserras, Sebrae, a CIL, as instituições que nos ajudaram, e de forma especial também agradecer aos secretários de Estado, o secretário G.R. Comper, da Infraestrutura, e também o secretário Evandro Neiva, do Turismo, que foram palestrantes do seminário e que levaram informações importantes, colheram também as impressões do nosso setor, do trade turístico, e com certeza aquilo que foi debatido, aquilo que foi falado no seminário contribuirá muito para o desenvolvimento do turismo na nossa região. Eu sei que muitas pessoas têm enviado mensagens para nós aqui a respeito do que foi informado na semana passada, da paralisação da obra da SC 370, entre Rio Rufino e Urubici, ou Urubici e Rio Rufino. A obra estava sendo tocada e saiu no Diário Oficial a informação de paralisação dessa obra. Tão logo a gente recebeu essa notícia, e todos receberam com surpresa a informação da paralisação da obra da 370. Nós acionamos a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Quero agradecer ao secretário que sempre atende prontamente, e hoje, conversando com ele aqui pessoalmente, nós tratamos novamente do assunto, e dizer à comunidade que existe um compromisso da empreiteira com o governo, com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, de retomar essa obra no dia 1º de fevereiro. Uma informação repassada por telefone pelo responsável da empresa que estava tocando a obra para o secretário
GR, de que nós teremos a retomada da obra da 370 de Urubici para o Rufino no dia 1º de fevereiro. Até lá, o pessoal deve com certeza fazer uma força-tarefa para resolver as pendências que neste momento levaram à paralisação dos trabalhos, como, por exemplo, a retirada de postes, a obtenção de licenças ambientais e também desapropriações que ainda estão pendentes. Nosso papel é seguir acompanhando de perto, porque são 40 anos que Urubici, que Rio Rufino e que a nossa região esperam pela conclusão desta obra, pela efetivação da pavimentação asfáltica, o fechamento do anel do turismo, que não é importante só para o turismo, mas para a economia de um modo geral. É uma região com grande potencial agrícola e que precisa desta estrutura rodoviária, precisa do asfalto para conseguir escoar de maneira mais fácil a sua produção agrícola, deputado Antídio. Então, o nosso papel é seguir acompanhando. Vejo que existe boa vontade no sentido de realmente retomar essa obra no dia 1º de fevereiro, assim que estas demandas sejam resolvidas. Mas por que parou a obra? Informação é de que continuar o contrato como ele estava, com essas pendências, geraria desperdício de recurso público. Então, optou-se por esta paralisação. Esta é a informação oficial que nós temos e o nosso papel é seguir acompanhando. Então, só para passar aqui uma resposta à população de Urubici, de Rio Rufino, que eu sei que de ontem para cá foi pega de surpresa com essa notícia, e ficamos, então, com este compromisso, hoje repassado pelo secretário de Infraestrutura. Dia 1º de fevereiro, essa obra deve ser retomada, e nós estaremos lá para acompanhar isso de perto. Muito obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Lucas Neves, o último horário pertence ao PP. Nós não temos, no momento, a presença do PP, certamente estará em reunião. Eu vejo, Vossa Excelência, eu havia chamado no Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, ninguém havia se manifestado, mas se Vossa Excelência fizer uso da palavra, lhe concedo, deputado Lunelli, isso, lhe concedo, e Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, Padre Pedro, e quero lhe dizer de que concordo plenamente na vossa colocação anteriormente, falando sobre a questão das aposentadorias. O nosso entendimento, nobre presidente, é de que a iniciativa privada e o setor público precisam andar juntos. Então, dando a sua contribuição, seja como governador ou como deputado, ou qualquer órgão público, deve de fazer parte como contribuição para a sua aposentadoria, mas não simplesmente passando por algum determinado órgão público que depois possa ter esta aposentadoria vitalícia. Então, concordo plenamente com o senhor. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas deputados e deputadas que nos assistem pelos canais da LESC, e também cumprimentar aqui os empresários Dirceu Rauses, bem como Jean Ademir Garcia, que são empresários lá do nosso município de Jaraguá do Sul, do ramo de transporte, que hoje nos visitam aqui. E também cumprimentar aqui e parabenizar também pela visita os alunos da Escola São José, vocês que serão o futuro do nosso Brasil, que nos representarão e que estarão aqui amanhã depois, né? Aproveitem e caprichem nos estudos, né? Ouço muito os seus professores, os seus pais, que vocês certamente são o futuro do nosso país, do nosso Estado. Ontem nós acompanhamos, né, estivemos na Associação Empresarial de Guaramirim, e como o doutor Vicente aqui já colocou, referente à apresentação do superintendente do DENIT, Alisson Rodrigo de Andrade, sobre o andamento da duplicação da BR-280 entre São Francisco do Sul e o acesso a Corupá. São 73,88 quilômetros que estão em obras há mais de 10 anos. E aqui queremos fazer um agradecimento
ao superintendente Alisson, e dizer de que estamos muito agradecidos pela forma e pela condução profissional com que vem fazendo dentro da sua área, dentro do seu setor. E a SIAG ainda apresentou 2 novos pleitos, que um seria para atender os moradores do bairro Imigrantes, que hoje têm dificuldade em acesso com a implementação e a implantação de redutores de velocidade no trevo do relógio. E o segundo seria a construção de marginais ao longo de todo o trecho federal da BR-280. De acordo com o superintendente, as demandas serão estudadas para serem incorporadas. O que não puder entrar no projeto ficará como uma obra remanescente, já sobre a alteração também no trevo do relógio, como o trecho ali é estadualizado, depende de nova análise e intervenção do governo do Estado. O nosso gabinete, inclusive, já enviou uma indicação ao Estado solicitando a construção de um elevado no local para atender a esta demanda. Falando em obra estadual, ontem também eu e o deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso aproveitamos para dar um esclarecimento aos empresários e moradores de Guaramirim sobre a SC 108. E eu aproveito aqui também para compartilhar nesta tribuna a informação que foi nos repassada. Após muitas reuniões e notícias desencontradas, ficou definido que os primeiros 3 quilômetros do trecho entre Guaramirim e Massaranduba serão duplicados e o restante será revitalizado. A obra está planejada e licitada pelo Estado, mas uma questão judicial entre as empresas envolvidas vem atrasando o início dos trabalhos. O entrave não impede o começo das obras, por isso nós esperamos que agora, com a decisão do Estado e as obras, finalmente, elas venham a sair do papel. A população nos cobra, e com razão, um retorno do governo. O povo não pode ficar esperando, se arriscando nas péssimas condições da rodovia, uma vez de que, desde a sua construção, nunca mais houve uma revitalização sequer naquele trecho, perdendo horas e horas no trabalho por conta da intriga entre as rivais empresas. Isto é vergonhoso e nós, deputados da bancada do Norte, não vamos deixar a população sem respostas e principalmente sem uma ação do Estado. A SC 108 precisa de melhorias urgentes e nós não podemos mais esperar. Temos que enfrentar esta burocracia de frente e fazer acontecer. Temos que devolver os impostos pagos pela nossa população em melhorias efetivas em todas as áreas. Não podemos nos acostumar com a demora e a ineficiência de obras públicas. Nós temos que brigar para mudar esta realidade. Investir em infraestrutura gera um ciclo positivo para a economia, ajuda a promover o desenvolvimento das cidades e a gerar oportunidades para o nosso povo. Também estamos acompanhando com bastante preocupação os alertas da Defesa Civil do Estado, que mostram que Rio do Sul e os outros municípios da região do Vale do Itajaí correm riscos de enfrentar uma nova enchente entre hoje e amanhã. Blumenau também está em alerta. Estamos orando a Deus para que esta situação não se agrave e trabalhando no Legislativo e junto com o Governo do Estado para garantir apoio às prefeituras e aos catarinenses para que a reconstrução possa ser feita o mais rapidamente possível. São cenas que realmente sensibilizam a gente. Não há como não sentir a dor do próximo neste momento. Rio do Sul e Blumenau e outros municípios ali daquela região já enfrentaram 6 cheias este ano. Em Rio do Sul, cerca de 7.000 imóveis foram atingidos e cerca de 19.000 pessoas ficaram desalojadas. Em outubro, um levantamento do município mostrou que os prejuízos de cidadãos e empresas com as chuvas somam 157 milhões de reais.
O poder público precisa ser ágil para garantir o auxílio a estas cidades e a estes catarinenses. Não dá para ficar preso à burocracia durante uma emergência desse tamanho. Essas pessoas não podem mais esperar. Fiz diversas moções aqui, algumas, inclusive, chegaram ao nosso gabinete através de sugestões dos prefeitos e vereadores destas cidades atingidas, como a isenção do IPTU aos atingidos, a liberação de linhas de créditos especiais às empresas afetadas e o repasse imediato de verbas para a reconstrução de prédios públicos e também as ruas. Passado este trabalho necessário e urgente de reconstrução, vamos promover na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da ALESC uma série de debates para que a gente possa encontrar maneiras de tornar as cidades mais seguras. Sabemos que com este volume de chuvas é difícil evitar as cheias, mas podemos sim minimizar os impactos de forma inteligente e respeitando a natureza. A nossa solidariedade e o nosso comprometimento com todos os catarinenses. Contem sempre conosco e com o nosso trabalho neste momento tão difícil. Seria esse, senhor presidente, muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Lunelli, esta presidência faz o registro da presença aqui do Centro Educacional Municipal Jardim Solemar de São José e acompanhados os estudantes da responsável Helena Rodrigues. São 28 alunos, é isso? 28? Né? Muito bem, sejam bem-vindos a esta casa. Né? Feito o registro, fim do horário destinado aos partidos políticos, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas e de imediato nós, com a sessão suspensa, por solicitação do deputado Mauro de Nadal, para a manifestação da prefeita do município de Taquaras, senhora Cleci Veronese, acompanhada das madrinhas Priscila Kister Lopes e Lavínia Borges, Eli e ainda as madrinhas mirins, Andriele Kister Lopes, Ana Caroline Haus Pereira e Manuela Uggen Ferreira, para convidarem a 30ª Festa do Morango, que acontecerá no município de Taquaras nos dias 1º a 3 de dezembro. Portanto, concedemos então a palavra à prefeita Cleci Veronese para que faça a sua manifestação e, ao mesmo tempo, também o convite. Senhor presidente, só pela ordem, rapidamente. Antes, sem prejuízo da palavra, pela ordem, Tiago Zilli. Só registrar a presença do prefeito Everaldo dos Santos, lá de Balneário Gaivota, e o vice-presidente Jonathan, o vice-prefeito, fazem um grande trabalho lá, o prefeito Quequinha. Sejam bem-vindos aí, convidando para o APAC, vai ter um evento muito grande lá no início de janeiro, as comemorações do arrancadão de caminhão. Parabéns aí, prefeito, pelo trabalho. Obrigado. Feito, então, o registro, agora sim, com a palavra, prefeita. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, boa tarde aos deputados aqui presentes. Estou aqui com as madrinhas da nossa Festa do Morango. Rancho Queimado é a capital catarinense do morango. Hoje nós temos mais de 180 produtores de morango e 70% da produção do morango de Santa Catarina sai do município de Rancho Queimado. E neste final de semana nós vamos ter a grande festa do morango. Estamos esperando mais de 20 mil pessoas nos 3 dias e na sexta-feira nós teremos uma grande abertura. Então, dia 1º, 2 e 3, Festa do Morango, em Taquaras, Rancho Queimado. A gente convida a todos para participar da nossa festa. Teremos lá muitas guloseimas de morango, a feira. Nós temos muita coisa boa em Rancho Queimado. E eu quero passar para as nossas rainhas, as nossas madrinhas, fazer o convite. Nada mais especial do que nós termos aqui as nossas madrinhas para fazer o convite a todos.
Boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Lavínia, eu sou uma das madrinhas da 30ª Festa do Morango. Convido a todos aqui presentes para comparecer no dia 1º, 2 e 3 de dezembro, que ocorrerá esse final de semana em Rancho Queimado, Taquaras, a 30ª Festa do Morango. A gente conta com muita atração e a gente conta com a presença de todos, que Rancho Queimado receberá todos de braços abertos. Meu nome é Priscila, eu estou aqui para convidar, representando a Festa do Morango, no distrito de Taquaras. Gostaria de convidar todos vocês para a Festa do Morango, a gente vai receber todos vocês e suas famílias, seus amigos de braços abertos. O Festa do Morango vai contar com diversas atrações, como o Show Nacional de Moés e Mariano, que é gratuito, assim como diversas outras atrações, como a fábrica de bolacha. A gente vai ter uma casinha exclusiva de morango esse ano. Então, para quem gosta dessa deliciosa fruta, vai ser um prazer desfrutar lá na nossa festa. E a gente espera vocês lá para fazer uma grande festa conosco. Boa tarde a todos, eu sou Juliano Quevedo, produtor do evento da Festa do Morango. Cumprimento a todos os deputados presentes. E a gente vem informar que a Festa do Morango esse ano está sendo feita com muito carinho, trazendo para Rancho Queimado uma festa à altura da grandiosidade que esse município representa para Santa Catarina. Uma festa extremamente bem estruturada, uma festa com uma praça gastronômica maravilhosa, parque de diversões, feira, exposição, valorizando a cultura, a gastronomia local também a todas as pessoas. E é importante frisar que a festa tem entrada franca todos os dias. Nós temos uma grade artística com mais de 13 atrações e é claro que a gente ficará muito contente de receber todos aqui para a 30ª Festa do Morango. Prefeita Cleci também, em nome da Associação do Distrito de Taquaras, o nosso muito obrigado também pelo apoio da LESC, do Governo do Estado, e também aos patrocinadores que estão construindo esse evento junto com a Associação de Taquaras e com a Prefeitura Municipal. Nesse momento, a gente convida a todos também que vejam o nosso vídeo institucional da Festa do Morango, que, sem dúvida alguma, vai ser um dos maiores eventos que a gente tem na Grande Florianópolis nesse final de semana. Agora eu fiquei tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem aqui, eu te quero. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo. Sei, tem, eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você. Muito obrigada a todos, obrigada, excelentíssimo senhor presidente, obrigada aos deputados e esperamos vocês na nossa Festa do Morango neste final de semana. Muito obrigada. Prefeita Cleci, apenas uma correção, porque às vezes nós fazemos a leitura daquilo que recebemos, né? E nós havíamos, essa presidência, quando fez a menção, né, ao município, né, se referiu ao distrito Taquaras, onde de fato o município é Rancho Queimado, e Taquaras, o distrito onde sempre acontece essa grande e importante atividade, que aliás se destaca no estado de Santa Catarina, né, pela sua produção do morango. Né? Só apenas fazer aqui essa correção. Tá certo. Deputado Márcio Machado, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentar a prefeita, a realeza. A festa, de fato, vai ser extraordinária. Vocês estão com o Juliano Quevedo, que é um grande homem, organizador, sabe fazer de forma com maestria. Já tive a honra de participar de um evento que ele organizou para o Hospital de Alfredo Wagner. Eu sou de Lages, sempre passo por Rancho Queimado. Tem um morango gigantesco, que é tipo, como se fosse um parque para as crianças ali, que a criançada desce, é maravilhoso. E o melhor morango de Santa Catarina e do Brasil, e quiçá do mundo, é de Rancho Queimado. Eu tomei um suco de morango maravilhoso, eu transcendi tomando aquele suco. Então, parabéns, Deus abençoe vocês, vai ser extraordinária, vocês merecem, o nosso povo merece, o município de vocês é orgulho para Santa Catarina. Obrigado. Feita a manifestação, apenas até para socializar um pouco, nós construímos junto ao governo do Estado e de maneira especial e direta, com a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, o secretário Valdir Colato,
um programa de captação de recursos via Pronaf Infraestrutura, onde o Estado entra com um subsídio de 2,5%. É o programa, né, de subsídio de 2,5%. Então, é claro, quem se enquadra dentro do programa do Pronaf Infraestrutura pode acessar até uma cota de R$40 mil, onde tem a participação do Estado com o programa Menos Juros. Isso tudo passa pela IPAGRE. Como vocês lá são a referência na produção do morango, quem sabe, via IPAGRE, se possa construir alguns projetos nessa direção. Ok? Só para vocês terem presente, né? Aproveitar o espaço e o momento. Muito obrigado pela presença, pela divulgação, né? E contem sempre com este Parlamento. Muito obrigada. Podemos fazer? Com certeza, pode fazer. Tem 3 minutos. Liderança, vamos fazer uma foto, liderança? Isso. Que na sequência, breve suspensão. Deputado Antídio, organiza o time aí. Giovana. Ainda bem, né? Eu peguei um Então, neste momento, com a sessão suspensa ainda, e por solicitação da coordenadora da Escola do Legislativo, senhora Mabel Coelho Lunardi, para que neste momento aconteça o sorteio da 32ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Sendo assim, convido o deputado Júlio Garcia para que realize o sorteio das escolas. Com a palavra, deputado. Muito obrigado, deputado Padre Pedro. Vamos a mais uma edição do Parlamento Jovem Catarinense, que tem o patrocínio da Assembleia Legislativa, um programa que realmente tem aproximado muito a Assembleia, de modo especial aos jovens, estimulado a participação do jovem na política em Santa Catarina, e hoje é o dia de realizarmos o sorteio para que cada região, são 8 regiões, cada região possa ter uma escola representada. A primeira região a ser sorteada é a região da Grande Florianópolis. Me disseram que o sorteio funciona na tela. E agora? Colégio São José. São José, Colégio Marista. Cidade de São José, Colégio Marista. É o primeiro. Segunda região, região do Meio-Oeste Catarinense.
Sorteio eletrônico. Rufe os tambores. Videira, município de Videira. Escola Estadual Básica Madre Terezinha Leone. Terceira região, professora Luciane Carminati. Região Nordeste. Joinville. Colégio Cenecista José Elias Moreira. Região Nordeste deve ser Norte e Nordeste, né? Região Oeste, deputada Luciane. Padre Pedro. São Miguel do Oeste, Colégio Jesus Maria José. Região do Planalto Norte, quinta região. Canoinhas, Escola Básica Professor Manuel da Silva Quadros. Região de número 6, região do Planalto Serrano. Deputado Márcio Machado. Lages, Centro Universitário Leonardo da Vinci. Sétima região, região sul catarinense. Opa, acho que houve algum equívoco. Penha não fica no sul. Região sul, Sombrio. Escola Estadual Básica Catulo da Paixão Cearense. Agora, região do Vale do Itajaí, região número 8. Deputada Ana Campanholo. Penha, Escola Estadual Básica Manuel Henrique de Assis. Deputado Padre Pedro, minha missão está encerrada. Daqui para frente, a diretora da escola, Marlene Fengler, sempre deputada, conduz o processo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Júlio Garcia. Feito, então, o sorteio, já temos as escolas e, certamente, as escolas encaminharão os alunos para participarem do Parlamento Jovem do ano que vem. Muito obrigado. A sessão continua suspensa até às 16 horas para o horário da ordem do dia.